Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-Rico Cast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje, nesse episódio, eu não poderia deixar de falar sobre o processo, a vivência que nós vamos ter de isolamento nas próximas semanas, devido às atividades do governo em tentar conter a propagação do coronavírus, para que o sistema de saúde consiga atender a todo mundo que está precisando ser atendido devido ao número de infecções. Nós sabemos que o vírus ele está se propagando de maneira geométrica, numa progressão geométrica. Isso vai realmente demandar muito do nosso sistema de saúde, que por hora já é bem debilitado, que por hora já vive em momentos de bastante aperto de insumos, de leitos e tudo mais, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: eu quero te trazer aqui algumas dicas que eu vou fazer e que você também pode adotar, que seria bem viável você fazer também para sair melhor desse confinamento, desse isolamento, sair melhor do que quando entrou. Ou seja, as formas para aproveitar o isolamento, né? Trazendo já o isolamento como algo bom. E bom é a primeira palavra que eu quero trazer aqui para vocês. Busque informações boas, informações verdadeiras. Não fique olhando as notícias ruins. Tudo que a gente foca expande. Então procure notícias boas, busque por informações que está virando o jogo. Já basta a quantidade de informações que você vai receber no WhatsApp, nos grupos. E se você não vai ligar a TV para ver notícia ruim, não faça isso. Não faça isso. Você já tem noção do impacto que isso vai causar na nosso sistema de saúde. Então não precisa mais você ficar olhando notícia ruim. Procura notícias boas. Inclusive por esses dias saiu a notícia boa que um tipo de medicamento lá foi bastante eficaz contra a doença. Então procura só notícias boas, né? Notícias boas, beleza? Se for para ver notícias sobre o coronavírus, procura as notícias boas. Não fica procurando notícia ruim, porque isso só vai trazer mais medo, mais pânico, né, para você e para sua família. Então procura as notícias boas. Uma segunda maneira de aproveitar bem o isolamento é, se você não estiver realmente no home office, né, porque você tem que cumprir um horário aí na marca da sua empresa, fazer reuniões, fazer call, né, fazer algum vídeo chamada, você vai estar desenvolvendo, trabalhando. Se não for nessa exigência, nessa marca, planeje bem o seu dia para que ele renda bastante. Coloque um controle de tarefas na sua agenda do Google. Se você não usa a agenda do Google, ainda passa a usar, né? Tira aí meia horinha, uma hora para aprender a usar. Já é um hábito novo que você vai criar. Então defina as tarefas de cada dia, do que você vai fazer de manhã, do que você vai fazer à tarde, do que você vai fazer à noite. Se você puder detalhar o horário, vai ser melhor ainda. De tal forma que mesmo você que vai ficar aí no home office, você vai ganhar o tempo de deslocamento, né? Isso é muito importante também. Você vai ganhar uma economia no combustível, olha que coisa boa, né? Menos estresse no trânsito. Então já começa olhando pelo lado bom. De tal forma, né, que você vai ter, querendo ou não querendo, mais um pouquinho de tempo livre, já que você não vai pegar trânsito. Assim, já que você vai ter mais tempo livre, você poderia arrumar melhor a sua casa, organizar a sua casa. Quanto de entulho não tem, quanto que coisa não tem no seu quartinho da bagunça, quanto de roupa você não tem guardado que você já não usa mais, algum sapato que você não está usando, alguns livros da sua faculdade que já faz mais de 10 anos que acabou, que você não lembra mais o que você vai fazer com eles. O que você vai fazer tudo isso? Vai organizar, vai colocar por categoria, vai separar por categoria. Qual a categoria dele? A categoria que você achar melhor, a categoria que você definir como correta, como certa.
como agrupado de alguma forma. Então define por categoria, coloca poucas categorias e anuncia, vende, doa. Se for o caso, doa para alguém essas roupas que estão sobrando, essa mesa que está guardada, essa cadeira que está quebrada que você guardou para um dia ajeitar, ajeita agora então, se for o caso, ou vende, né? Aproveita para vender as coisas, arrumar sua casa, diminuir a quantidade de volume de entulho que você tem. Então é uma excelente oportunidade de você fazer aí esse período obrigatório que você tem aí. Então isso já vai te dar muito trabalho, você vai querer ficar em casa para resolver isso aí. Então, e vende, né? Vende os utensílios, de repente alguma joia, algum relógio que você não tem. Como é que você vende? Vai no LX, faz um anúncio padrão e anuncia grátis para ver se consegue vender isso aí. Você vai fazer com isso a economia continuar girando, que é o seu papel também de cidadão, né? Uma outra dica que nós podemos falar aqui é para você ainda que não fez o imposto de renda, fazer o imposto de renda, né? Uma excelente oportunidade, uma excelente oportunidade. Nós estamos no período de entregar as nossas declarações, então seria uma ótima oportunidade. Se você ainda não sabe fazer o imposto de renda, seria uma ótima oportunidade para aprender a fazer o imposto de renda. Você vai lá no site da Receita Federal e vai ter lá um passo a passo, as maiores dúvidas, as maiores perguntas, e com certeza você vai achar informações ali relevantes para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você terceirizava essa atividade aí, é uma boa hora para você aprender e fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Uma outra dica, uma outra oportunidade que você pode fazer é você cuidar da sua vida financeira, é você refazer as suas contas, melhorar o seu provisionamento, analisar bem os seus gastos, reforçar a sua reserva de emergência, quem sabe, ou construir uma se você ainda não tem uma reserva de emergência. Se você não usa uma planilha ainda, me pede uma planilha que eu te mando um modelo padrão. Se você está precisando de alguma ajuda em relação a melhorar suas finanças, fala comigo que a gente dá uma olhada, a gente tenta te ajudar de alguma forma. É uma excelente oportunidade, você vai conseguir economizar combustível, você vai economizar mais tempo, vai poder produzir mais, você vai conseguir olhar para suas finanças de uma maneira mais cautelosa, com mais tempo, com mais calma. Faz um provisionamento de pelo menos 3 meses, né? Replica o que aconteceu em fevereiro para os 3 meses, faz esse ajuste baseado no que você está vendo esse mês de março agora. Quando você planeja 3 meses à frente, você já consegue fixar os gastos variáveis, pelo incrível que pareça. Você vai tirar uma média aritmética mesmo dos últimos 3 meses e vai jogar para frente esse valor. Inclusive dá para fechar o ano todo. Então, planeja o ano de 2020 todo, todos os seus gastos, todas as suas entradas, aquilo que você ainda não tem ainda certeza, você pode especular e colocar os valores que você acha que vai acontecer, e no caso é achismo mesmo, achismo. A gente nunca vai acertar na marca o planejamento financeiro, mas precisamos prever, de alguma forma visualizar lá no futuro o que vai acontecer. Esse impacto agora dessa maneira, se preocupa também na sua capacidade de gerar dinheiro. Será que você também não vai ser afetado no seu emprego, no seu trabalho? O que você poderia estar pensando nesses reflexos daqui a 2 meses, 3 meses? Que essa contenção de pessoas, né, sem poder se movimentar, que pode acarretar inclusive na sua geração de renda principal. Então faz essas contas, faz uma economia, aproveita para fazer uma economia, detalha bem as suas finanças, né? Usa uma planilha, analisa dados dos gastos, replaneja, refaz, se preocupa com a reserva de emergência e segue em frente, porque a gente vai entrar no processo aí de quarentena, algum processo aí de confinamento, né? Até que as autoridades, até que o vírus
se propague menos, né? Que o sistema de saúde consiga atender essa demanda toda aí, tá bom? Mais uma é sobre estudar, sobre ler livros, sobre ler artigos. Vários são os grupos que eu recebi de diversas instituições, desde o Senai, de Harvard, da FGV, com cursos grátis, com EAD grátis. Então, se você não recebeu nenhum, me pede que eu te mando algum também. Foram muitas instituições disponibilizaram. Na verdade, algumas já tinham disponíveis esses cursos, mas agora veio à tona, né? Você vai ficar em casa, aproveita para sair melhor do que quando entrou. Aproveita para crescer intelectualmente. Então, se preocupa com isso aí, né? Se preocupa como que você vai sair do seu confinamento. Se preocupa em sair melhor, né? Em sair melhor seria uma excelente oportunidade para você crescer e melhorar. Então, FGV, Harvard, Senai, muitas instituições promoveram aí, estão entregando de graça cursos, aprendizados. Cria uma rotina, aproveita para criar uma nova rotina de assistir uma aula, algo que seja realmente interessante para você na sua área de atuação, né? Meia hora por dia, 1 hora por dia, se for o caso. Agora que você vai ter mais tempo, né? Se você entendeu a minha interpretação anterior, você pode ler, né? Criar o hábito de ler. Leia meia hora por dia. Leia meia hora por dia. Ou leia 10 páginas, 5 páginas. Coloca uma meta e cumpra essa meta. Cria um novo hábito. Então, você tem essa chance, essa oportunidade de passar pelo isolamento e ainda sair melhor que isso. Sair melhor do que quando entrou. Então, uma excelente oportunidade de você passar aprendendo mais sobre isso. E já que estamos falando em hábitos, eu queria compartilhar com vocês, né, o hábito de meditar. Algum tempo eu venho fazendo, e eu não sou nenhum profissional, nem sigo alguma técnica, nem nada desse tipo. Eu percebi nas pessoas que são bem-sucedidas na nossa atualidade, comentando e falando desse hábito de você meditar, mindfulness, né? E eu percebi isso, eu criei esse hábito em mim. Eu coloco uma música, eu comecei, na verdade, colocando uma música no Deezer, eu procurei lá meditar, e aí eu boto play e fico escutando a música. A música, na verdade, é uma música instrumental. Senta na posição confortável, fecha o olho e respira fundo. Respira fundo e se concentra na respiração. Pronto, eu já estava meditando. Depois eu achei um aplicativo chamado Medioterapia. É de meditação e terapia. Só que esse aplicativo é pago. Então, por alguns dias eu estava consumindo ele de maneira gratuita, e depois ele ofereceu um pacote de serviços para os clientes novos e tal. Então, eu acho que não é hora de você gastar dinheiro com isso, né? Nem eu gastei. Eu estou usando a versão free, a versão grátis. Isso faz com que eu seja limitado às meditações como um todo, né? E eu fico fazendo parte das que eles disponibilizam na semana, no dia, ou das que já estavam disponíveis para mim como assinante gratuito. E aí nada mais que eu faço é repetir a meditação, a meditoterapia, né? Que é meditação e terapia ao mesmo tempo. Mas o conceito de cada aula grátis já vale muito a pena. Você experimentar e ver se realmente pode fazer alguma diferença para você, que é você meditar, né? Trabalhar sua mente, concentrar sua mente naquilo que você realmente pode fazer naquela hora. Então, a ideia do meditar seria justamente isso aí. Por último, pessoal, para a gente fechar aqui esse nosso episódio, eu queria falar sobre uma medida que você realmente precisa tomar, que você realmente precisa adotar para o seu papel de cidadão,
né, o seu papel de cidadão, para que as economias pequenas não fechem. A ideia é justamente você comprar de pequenos e microprodutores para atender a demanda das pessoas que por hora também estão reclusas nas suas casas, que fizeram também um reforço aí de alguma forma na sua feira, então não vai sair, não vai consumir, não vai usar shopping, não vai para show. Então você, como cidadão, você deve ajudar outras pessoas. Você deve consumir dos pequenos produtores, do mercadinho que está perto da sua casa, da manicure que é do seu condomínio. Então fazer a economia pequena girar. Tenha certeza que as grandes empresas, os grandes supermercados, as grandes academias, eles vão sobreviver, né? São empresas grandes, saudáveis, com caixa, e ainda mais com subsídio do governo também, que vai acabar entrando em ação aí para socorrer algumas dessas escolas, algumas dessas vendinhas e mercadinhos. Então consuma desses pequenos para que você continue fazendo o seu papel de cidadão e fazendo a economia girar nos pequenos produtores. Somos 40% de produtores informais. Somos pelo menos 40% de produtores informais. E esses produtores informais são informais mesmo. Eles não têm condições de gerar um fluxo de caixa saudável. Eles não têm condições de fazer provisionamento de pagamento de funcionários, terceiro, férias. Por quê? Porque eles são pequenos, né? Estão gerando emprego agora, começaram a fazer essa atividade. E as empresas grandes não. As empresas grandes têm caixa, têm guardado aí. Eu acho que eu escutei, eu li que o que o Google, o que o Facebook tem guardado, né, de caixa, o que o Facebook tem guardado, dá para comprar as empresas aqui no Brasil. Então, assim, as empresas grandes vão passar dificuldade, mais difícil, todo mundo vai passar por essa aperto, né? Mas os pequenos produtores que vivem disso para poder se alimentar, para poder comprar o mínimo que seja, precisa que nós os ajudemos, né? Que nós tratemos ele com mais visibilidade agora, nessa hora, para que eles consigam sobreviver a esse impacto que vai ser gerado na economia devido à falta de mobilidade das pessoas, né? Quanto menos pessoas se movimentando, quanto menos pessoas fazendo uso dos shoppings, dos parques, usando os mesmos gatilhos mentais que a gente já viu aqui, menos eles vão consumir, né? Então isso vai impactar diretamente na economia. Então, sugestão, aprender com isso também. Se você já é investidor e está vendo seu capital derreter e de alguma forma mexeu e tal, aprenda com esse erro, que vai ser um erro aí sistemático que hora antes nunca foi vivenciado na nossa história. Então é isso, turma. Passei aqui as minhas dicas, as atitudes, aquelas que eu vou fazer, aquelas que eu não vou fazer porque eu já fiz ou já estou em dia, mas essa é a nossa situação do nosso país, né? E todos nós precisamos apoiar, né, as medidas que por hora foram dadas economicamente, essas medidas que vão tentar segurar um pouco o impacto aí econômico da sociedade. Então, o pessoal que não está aí e ainda não tem nenhuma dessas facilidades que eu te mandei, me pede lá no Instagram, @DavidSBarbosa, e lá você vai ter mais informações também que eu posso estar te ajudando. Beleza, turma? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que vai acabar que nós teremos mais tempo um pouco ociosos, mas muito obrigado pelo seu tempo, por você ter ficado até aqui. A gente se encontra, né, na próxima sexta-feira, num episódio especial, o episódio de número 30. Consegui trazer um amigo meu, especialista em comportamento humano, inteligência artificial, inteligência humana, que vai trazer aí bastante valor para o nosso podcast. Muito obrigado.
e até a próxima semana. Grande abraço.